At Fermentis, we pride ourselves on providing high-quality yeast and fermentation products for brewers. Our SAF yeast range, with easy-to-use certification, can be pitched directly into your wort. But rest assured, you can still rehydrate if that's your way of doing things. Because at Fermentis, we want to help you save time and effort without ever compromising on flexibility and choices. It's up to you. Be creative. Be free. Love beer. Fermentis, the obvious choice for beverage fermentation. Olá pessoal, estamos aqui hoje para apresentar os resultados da pesquisa realizada entre Sebrae e Abracerva, o Censo 2021 de Cervejarias Independentes. Eu sou do Sebrae, sou analista da cadeia de alimentos e bebidas. Para isso, eu quero convidar também para comentar esses dados, fazer uma avaliação mais técnica pela sua competência, pela sua experiência na área. Eu vou chamar a diretora da Science Beer, Amanda Reitenbaum. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Vicente. Muito bom estar com você aqui, contribuindo e participando desse momento tão rico, que é a gente avaliar os números, o direcionamento das cervejarias independentes no nosso Brasil. Eu agradeço o convite e é um trabalho que é muito importante, né, Vicente? A gente está num ano, 2 anos, né, de pandemia, que a gente passou um grande desafio para o setor de cervejas, então ter esses dados, ter a análise, né, feita pelo Sebrae, pela Abracerva, é muito importante para a gente entender quais são os caminhos e as direções que a gente precisa seguir daqui para frente. Muito bom, eu acho que é muito importante mesmo a gente estar fechando o ciclo de 2021 com essas informações para começar um 2022 já direcionando o setor. Vamos lá então, Amanda? Vamos lá. Para isso eu quero agradecer a Abracerva, que foi parceira nessa pesquisa. Vamos lá então, segundo o Censo de Cervejarias Independentes do Brasil. Aqui eu quero destacar a participação, a realização, Sebrae Nacional, Maíra, Vicente, Alberto, Bianca, Luiz Antônio, Lucas, por parte da Abracerva, o Bruno, o Nadine, o Rodolfo e o Hugo, e pessoal também da nossa unidade de gestão estratégica, o Keniston e o Denis. Foram as pessoas que participaram, trabalharam junto na construção dessas informações, desses resultados. Obrigado a todos vocês. Vamos lá, Amanda. Vamos para o primeiro slide. Então, aqui sobre a pesquisa, né? Qual foi o formato dessa pesquisa? Então, foi uma pesquisa quantitativa, por meio do formulário WebSurvey, e aí a coleta foi de maio a setembro, então a gente teve um bom tempo para fazer toda a coleta, disponibilizamos por meio da Abracerva e Sebrae essa pesquisa até final de setembro. Hoje o universo tem 2.264 empresas com CNPJ e KNAI 1113, que é o KNAI voltado para fabricação de cervejas e chopes. Produtores informais independentes. A amostra nossa fechou com 306 respondentes. É interessante a gente analisar aqui que a gente ainda precisa fazer uma convocatória maior, né, Vicente? Para que a gente tenha dados mais concretos, que a gente consiga fazer uma análise um pouco mais ampla, né? Inclusive fica aqui o convite para que no próximo ano as cervejarias se mobilizem, né, independente do tamanho, independente da região, a responder esse formulário, esse trabalho tão importante que o Sebrae e a Abracerva faz para que a gente tenha dados mais concretos, né, e a gente possa fazer uma análise completa de todo o setor. Isso mesmo.
Vamos lá. Dados gerais. Então, relação com o segmento de cerveja. Então, qual foi a nossa pergunta aqui? Onde ocorre a sua produção de cerveja? Então, a gente teve aí, tem uma produção formal de cerveja, fábricas, cigana, o Boy Pub, tem uma produção informal de cerveja, cervejaria, crescimento, tenho outra relação com o segmento, fornecedor e vendedor de pesquisa, ou não tenho relação com o segmento. Então, a gente observou que quem tem fábrica própria aí, 61% das empresas que responderam tem fábrica própria, né? Produção cigana 33% e Boy Pub 7%. Eu achei assim, um número bem expressivo de fábrica própria, né? Então, assim, a gente mostra o crescimento organizado desse segmento. É interessante aqui também nesse dado de produção de cigana, que é um dado bastante expressivo também, e que a gente sabe que muitas cervejarias acabam iniciando, né, colocando a sua marca no mercado de forma cigana. Então a gente tem, né, uma prospecção que parte dessas marcas ciganas daqui para frente podem também caminhar para ter a sua cervejaria própria, né? Sem dúvida. Vamos para o próximo slide. Aqui mostra como que está o cenário, né? Como que está a distribuição das cervejarias independentes. Então, assim, a gente destaca, né, São Paulo, onde concentra o maior número de cervejarias, aí vem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, DF, Paraná e Santa Catarina. Eu acho que tudo aquilo que você falou, Amanda, eu acho que reflete aí, a gente precisa ampliar essa nossa comunicação, essa nossa divulgação. Porque eu acho que a gente tem estados aí, como Paraná, Rio Grande do Sul, que pode contribuir mais. Eu achei um número assim um pouco aquém do que a gente pode alcançar, né? São Paulo, a gente tira um pouco da realidade, mas eu acho que a gente, no próximo ano, acho que na próxima pesquisa, a gente pode impulsionar mais ainda a divulgação e envolver mais os nossos parceiros e as nossas redes. A gente sabe também, por outros dados que a gente acompanha, que realmente a maior distribuição de cervejarias fica localizada no sul, centro-oeste, mas a gente sabe também que tem outros números aí que não apareceram nesse resultado. Então, mais uma vez, lembrando, né, da importância da gente unir forças nesse trabalho, nesse censo, para que a gente também escute e saiba entender como que essas cervejarias de outros estados também estão se comportando. Sem dúvida. Vamos para o próximo. Ano de fundação do negócio. Aí também a nossa pergunta foi, né, voltada para qual foi o ano de fundação do seu negócio. Então, você pode ver que a gente buscou desde 2004, que foi praticamente onde que iniciou a comercialização, o consumo, a produção de cervejarias independentes no Brasil. Mas, assim, se você pegar ano a ano, ainda é um setor muito jovem. E a gente destaca que de 2016 em diante foi quando teve ali um boom de crescimento, né? A gente pega aí 2017, 2018, 2019, concentra ali 75% dos negócios de 2016 a 2021 nos últimos 6 anos, né? Então, assim, a gente sabe, é um empreendimento muito novo ainda no cenário nacional, né? Mas vem crescendo acima da média. O que você acha, Amanda? Esses números destaca mais ainda o setor, fortalece e traz aquela, né, mostra a oportunidade que a gente tem ainda. E é interessante, né, que a gente vê que esses últimos anos a gente teve resultados bastante importantes, inclusive em 2020 e 2021, que a gente sabe que foi um ano muito difícil para muitos empreendimentos, mas o número de cervejarias não deixou de crescer, não deixou de aumentar, então mostra todo o potencial que o mercado tem, né? Muito bem colocado quando você fala 2020, 2021 e 2021. A gente tem os números só até de setembro, né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu ter mesmo o fechamento do ano, mas, assim, se manteve, né? Ali 2019, 2020, a gente que vinha num crescimento, né? Mas isso mostra que é um setor quente, né? Que vem ainda, tem muito que prosperar. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente está entrando na etapa de produção. E aí a gente fez 2 comparativos e 2 perguntas. Você considera a sua forma de produção artesanal?
E aí a gente teve sim 87% e não 13%, né? E aí, do outro lado, a pergunta foi, você considera a sua forma de produção independente, sim ou não? E aí, nessa primeira pergunta, nesse primeiro o gráfico, quando a gente olha, não há definição oficial para a cervejaria artesanal, mas ele se coloca nessa categoria. Eu interpretei essa primeira pergunta que é a produção artesanal, em casa, que eu acho que ele se enxerga dessa forma, né? Eu acho que ele é bem por aí, eu acho que ele começa com essa forma mesmo ali, lazer, produção familiar ali, e aí eu acho que ele classifica muito dessa forma. Do outro lado, você também já vê um número muito alto de produção independente. Ele enxerga também como já uma produção um pouco mais como profissional. É mais ou menos nessa linha, Amanda? O que você acha dessa produção artesanal? E principalmente se a gente pensar no trabalho, né, no foco da Abracerva e no foco desse censo, a gente está falando de cervejarias independentes, né? Então, esse gráfico, esse resultado mostra isso. A gente sabe que se a gente for pegar em volume de produção, né, as grandes cervejarias, os grandes grupos ocupam a maior parte de vendas, mas quando a gente fala de cervejas artesanais, né, que embora a gente ainda não tenha uma forma de fazer essa classificação, é o que a gente vê aqui e é o que, né, este trabalho e é o que o movimento, né, das cervejarias artesanais independentes busca apoiar e conhecer melhor, porque é esse público que precisa de suporte, que a gente precisa estudar o mercado, que a gente precisa também entender quais são as ferramentas de qualidade, de gestão, né, para que o Sebrae, instituições educacionais como Science of Beer possa dar suporte para que esse setor se desenvolva. Eu acho que essas duas perguntas mostram muito a fotografia, né, de como ele se enxerga no mercado, como que ele está no meio das grandes e até mesmo ao lado dos concorrentes. Eu acho que é bem por aí, isso é fundamental para o nosso trabalho. Vamos seguir? Funcionários, aí a gente também, nós fizemos, você possui funcionários, e aí quantidade de funcionários na sua etapa de operação. Então, sim, a gente está falando da etapa de operação. Então, a gente tem ali, fábrica própria, 2%, 76% tem de 1 a 10 funcionários, né? E você vê ali de 11 a 30, 18%, e 4% acima de 31%. Aí você também vê produção cigana também com 20% só com nenhum funcionário, né? Então, assim, me chamou a atenção também esse dado. 20% não colocou como não ter funcionário na sua etapa de operação, né? E 80% tem de 1 a 10. É comum, Amanda, na produção cigana, você também não ter funcionários para... Porque o que acontece geralmente para esses pequenos negócios, para quem começa de forma caseira, para quem começa de forma cigana, você tem poucos funcionários, porque você acaba utilizando, né, os funcionários e a capacidade operacional da fábrica que você contrata para fazer essa produção. E essa é a realidade, né, do micro e pequeno empreendedor, né, de querer colocar uma marca no mercado, querer começar a empreender, mas ainda não ter capacidade econômica, né, e estratégica para colocar 10 funcionários. Né? E aí volta, mais uma vez, né, esse papel fundamental, né, que as entidades e as instituições têm para dar suporte para que esse empreendedor que está começando ali com uma pessoa, 2 pessoas, né, possa ganhar musculatura, se desenvolver e chegar aí, ter 10, 20 mais funcionários. Fundamental, né? Mesmo, essa colocação e essa oportunidade que tem da gente trabalhar esse lado de ampliar o número de funcionários. Quando você vê lá o Beer Pub, tem 100% e tem muitos que não só trabalham na operação, né? Você acaba desviando ali a função desse profissional dentro da sua atividade, né?
É a realidade A de quem realidade tem de quem pequenos tem esse negócios, negócio. né? Às vezes a gente tem que ser multifunção, né? E acabar realizando muitas funções pela limitação Sim. orçamentária, né? Isso é geral, viu? Isso é em todos os segmentos a gente tem esse desafio. E talvez aqui a gente pode reforçar, né, Vicente, que o Sebrae, né, os Sebrais estaduais e os locais têm um suporte para esses empresários, né? Sim. Muitas vezes via Sebrae Tech, via alguns outros projetos, vocês podem viabilizar, né, algumas atividades, Atividade, a gente alguns tem ações, a trabalhos gente que... trabalha coletivo, Uhum. a gente tem muita ação voltada para a tecnologia e inovação e principalmente para treinamento de funcionário, que eu acho que é importante a gente divulgar isso, envolver mais os estados também para trabalhar, porque a gente está vendo aí que a pesquisa mostrou que há essa dificuldade, né, até de reter funcionário, de preparar ele para esse segmento. Aí fica a dica, então, para que, né, Fica. os empreendedores busquem Sim, ajuda e suporte do Sebrae local, para que possa entender como que o Sebrae local pode ajudar essa empresa a se desenvolver. sem dúvida. Vamos lá? Aí agora a gente entrou na etapa de concorrência. E aqui a gente fez também 2 cenários, onde a gente fala dos principais concorrentes e mercado de cervejarias independentes. Então, nas principais concorrentes, a gente teve aqui, quais são os principais concorrentes? Eles colocaram outras cervejarias independentes da mesma região, 37%, grandes cervejarias, 31%, cervejarias de médio porte, 16%, cervejarias independentes de outras regiões, 14%, e 2% não souberam, né, responder. Nesse gráfico aqui, e aí você vai para o mercado de cervejarias independentes, a pergunta foi também nessa linha: está saturado? Ainda tem espaço para a entrada de novas cervejarias? Me chamou a atenção. 64% afirmaram que tem espaço para crescer, né? Quanto 36% aí que responderam que já está saturado. Mas o outro gráfico mostrou que outras cervejarias independentes da minha região, que é o concorrente dele, 37%. Então, assim, ele tem uma visão que o concorrente dele é a cervejaria independente, né? Uma outra similar. Mas a gente vê um espaço para crescer de 64%, né? Então, assim, ficou uma coisa, assim, eu achei muito desproporcional esse desafio dele achar que o concorrente dele é a cervejaria independente, mas é mesmo. Mas, por um outro lado, a gente vê que tem muito campo para avançar. A gente pode crescer muito nesse segmento. O que você acha dessa linha, dessa atuação de a gente pode crescer mais, Amanda? A gente tem espaço para poder desenvolver mais esse... Eu acho que aqui o que a gente pode ver é que as cervejarias acabam vendo que os empreendimentos locais como concorrente. Mas eu gosto sempre de pensar por um outro lado. Acho que se a gente une forças, né, e se a gente busca fazer um associativismo com essas empresas regionais, a gente tem mais força para ganhar o mercado, mais força de crescimento, né? Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem a União Cervejeira, que reúne várias cervejarias. Isso faz com que se tenha força para organizar eventos, para comprar insumos de matérias-primas. Então, acho que principalmente a pandemia trouxe essa reflexão para a gente, né? O Sem quanto que a dúvida. união traz a força, o quanto o associativismo Sim. pode trazer também. Então, acho que vale sempre procurar quais são as entidades locais que representam, locais, estaduais e até nacionais, para tentar mobilizar força, né, e poder comunicar melhor o que essas cervejas artesanais têm e a gente ganhar uma frente aí mais ampla para o mercado. Eu acredito que é nessa linha mesmo. E assim, o Sebrae tem muitas ações voltadas para o coletivo, para trabalho em rede, para compras de grande escala. Lá nós temos uma metodologia centrais de negócio, onde você consegue, né, comprar de uma forma, de uma quantidade maior e pensando sempre, né, querer poder distribuir essa quantidade para todos, né, ter um trabalho mais coletivo, uma compra maior, com os valores mais justo, para poder também, assim, competir com essas grandes, né? Eu acho que é por aí.
Então, vale aqui ressaltar também um trabalho muito importante, que é o da Brewers Association, que é uma associação americana e que acaba sendo inspiração para todos os mercados de cerveja, porque mostra, né, a eficiência, né, de uma associação para transformar um mercado. E uma frase muito interessante que o Bob Pizzi, que hoje é o CEO dessa organização, disse quando ele veio para o Brasil há muito tempo atrás, que eles tinham uma regra de ouro, que até eles atingirem 15% do mercado, que era a meta inicial deles, nenhuma cervejaria poderia brigar com outra, né? E então eles fizeram esse acordo para que eles conseguissem atingir o número de mercado que eles queriam. Eles continuam mantendo, né, essa estratégia até hoje, mas aí a gente pode também pensar, né, essa ideia de o cervejeiro local vendo a outra cervejaria como concorrente, acaba atrapalhando até o próprio negócio dele. Então, quando a gente fala em associativismo e busca essas entidades, a gente pode ter uma força maior, né, para inclusive fazer com que o mercado cresça. E está aí o trabalho da Brewers Association e outras associações aí internacionais para mostrar isso para a gente. É interessante esse comprometimento dessa associação e também vale ressaltar também que é um mercado muito novo para estar ainda querendo ampliar esse espaço, que eu acho que tem um espaço, tem para todo mundo, não só nesse segmento, mas como outros, mas eu acho que esse é uma forma de vocês ainda ampliarem e crescer esse mercado, não dessa forma, querendo observar o próximo como um concorrente. Um concorrente. A gente pode pensar em trazer, né, essas cervejarias como aliadas e pensar em ganhar força para crescer ainda mais, né? Muito bom. Vamos seguir? Histórico. Então aqui a gente fez uma pesquisa de como que você iniciou o seu negócio. Então assim, muito além do hobby ou de caseiros a empreendedores. 59% dos respondentes de fábrica própria já foram caseiros, mas 20% não tinha qualquer relação com cerveja antes de empreender. Me chamou a atenção que desses 59, 20% não tinham qualquer relação. É comum, Amanda, a gente observar nesse segmento investidores. Eu posso classificar isso como esses 20% que não tinha relação nenhuma. Pode ser investidor. É comum, né, nesse segmento ter alguns investidores. A gente tem alguns investidores, acaba tendo investidores anjos, acaba tendo alguns outros projetos de aceleramento para esse tipo de negócio. Mas o que me chamou mais a atenção aí, e que é uma realidade que a gente acompanha aos longos dos anos, é como que o número de cervejeiros caseiros, né, acaba impactando nesses negócios. Sim. Então, muitas vezes, a gente acaba olhando só o negócio como o CNPJ e esquece de olhar a origem, né? Então, o quanto é importante a gente se aproximar e fortalecer, né, esse movimento dos cervejeiros caseiros. A gente aqui, por exemplo, está organizando o Brasil Beer Cup, que é um concurso de cervejas comerciais, e o que a gente fez foi, né, trazer esses cervejeiros caseiros para perto da gente também, colocando uma categoria para que eles pudessem concorrer, né? E também fazendo essa ponte junto com as cervejarias comerciais, né? Então, dentro do prêmio dos cervejeiros caseiros, tem a produção dessa cerveja em uma cervejaria comercial. Então, o cervejeiro caseiro começa a ver mais, né, a realidade de ter a sua marca própria sendo produzida. Então, é uma ponte que a gente tem que fazer, né? O mercado, ele não acontece no isolamento, então a gente tem que comunicar com o cervejeiro caseiro, com o empreendedor, com o investidor, né? E fazer com que a gente acabe transformando, né, esse hobby de cervejeiros caseiros aí em futuras novas cervejarias. Isso é muito assim também, tá muito na veia do Sebrae, quando a gente fala que é candidato a empresário. Ele tem potencial, ele já está atuando, mas assim, ele ainda não se formalizou, ele tem algumas dificuldades de linha de financiamento, ele tem algumas dificuldades de posicionamento de marca. Então, assim, quando a gente traz ele para a formalização, aumenta o leque de oportunidades. Então, assim, ele é candidato, ele está ali como um caseiro, está desenvolvendo, mas ele pode levantar voo. E aí a gente também tem o Sebrae trabalhando muito fortemente a formalização,
com ações de mercado, com linhas de financiamento. Isso é muito importante e é o desafio do Sebrae em formalizar esses pequenos que começam, mas ainda não tem ainda um CNPJ, não tem ainda um registro. E interessante também a gente reforçar sobre o papel das instituições educacionais nesse caminhar do empreendedor, né? Então, quando a gente começa a fazer a cerveja como hobby e faz um curso, começa a entender mais, começa a buscar network, isso também acaba facilitando que esse cervejeiro que começa a fazer como hobby se transforme em um empreendedor. Então, a gente vê esse trabalho muito forte no Brasil, né, das instituições educacionais contribuindo para o desenvolvimento e a transformação, né, essa jornada desse cervejeiro para uma cervejaria profissional. Eu entendo também, assim, Amanda, o que você colocou é muito importante, o estudo do setor, o estudo da própria cerveja. Aqui, esses números mostram também, assim, que você não é diferente de alguns segmentos que você começa por necessidade. Ou você começa por um hobby mesmo, ou você começa depois depois de alguns estudos, de conhecer bem o mercado. Então, eu acho que esse é um diferencial desse segmento, né? Essas pessoas vão até um pouco mais preparadas, conhecem melhor o segmento. Vamos lá? E aí aqui a gente tem produção mensal em litros. A gente separou aqui fabricação própria, produção cigana e Burpee. Não produz 1%, de 1 até 500 litros, 4%, 501 a 1.000, 11%. Na fabricação própria, de 1.000 até 2.500, 17%, e de 2.501 até 5.000 litros, 29%, 5.000 a 20.000 litros, 24%, acima de 20.000, 13%. Ou seja, na fabricação própria, a gente está vendo aí 66% da produção está acima de 2.500 litros, né? E aí a gente vê a produção cigana, não produz, de 1 até 500 litros, 45%, de 500 a 1.000, 15%, de 1.000 a 2.500, 20%, 2.500 até 5.000, 5%, 5.000 a 20.000, 8%. E acima de 20.000 não tem representatividade, né? Ou não responderam. E Boi Pub aí a gente vê que de 1 até 500, 38%, e de 500 a 1.000, 25%, e de 1.001 a 25.000, 38%. Então, 100% do Boi Pub está concentrado até 2.500 litros. E assim, o Boi Pub e fábrica própria, 66% vai até 20.000. Assim, a produção cigana não tem mesma, ela, né, usa da produção da fábrica própria, do Boi Pub. Eu achei muito interessante como que a fábrica própria tem a fatia, né, a fatia do mercado expressiva. E eu acho interessante aqui, porque quando a gente fala de cervejaria cigana, isso é um modelo, né, de negócio que acaba auxiliando, né, dentro do próprio fluxo da cervejaria comum, porque a cervejaria que tem a sua produção, que tem os seus tanques, acaba abrigando essa produção e faz com que esse modelo seja sustentável. Isso ajuda a cervejaria a pagar as suas contas, a não ter tanques ociosos e também, por outro lado, ajuda esse empreendedor que está começando e não tem um investimento total para abrir a sua fábrica própria, né? Então é um modelo de negócio sinérgico, né? Um apoiando, né, o outro. Mas como a gente já tinha comentado, né, o que a gente vê com frequência é esse cervejeiro que começa como forma cigana, produzindo em outra cervejaria, depois migrando para o seu próprio negócio. Correto. Vamos lá para a próxima pergunta que nós fizemos, foi produção para terceiros. Quanto por mês nas fábricas próprias produzem para terceiros, os ciganos? E aí a gente não produz 55%, entre 1 e 1.000, 17%, entre 500 e 1.000, 8%, e entre 1.500 a 5.000, 23%.
Entre 5 mil e 10 mil, 4%, e acima de 10 mil, 1%. O que me chamou a atenção é a ociosidade produtiva por meio da terceirização das fábricas, né? Então, assim, há uma terceirização muito grande, né? Você vê que tem mais de 50% da produção é terceirizada, né? Então, E reforçando, né, o slide anterior, né, o quanto que isso é importante para que ambos os negócios acabem se mantendo aí no mercado. correto. Vamos seguir. Embalagens. Aqui a gente entrou na seguinte pergunta. No próximo ano, você pretende elevar a quantidade utilizada de quais embalagens a seguir? Fábrica própria, né? Barril, inox, 57%. Lata de alumínio, 52%. Garrafa de vidro, 41%. Na produção cigana, lata de alumínio, 65%. Barril inox, 53%. E barril descartável, 28%. Então, assim, mostra o interesse, né, do mercado por latas de alumínio, né? Pensando na sustentabilidade, pensando na economia, economia verde. Eu acho que já tem muito essa noção, esse senso de querer utilizar a embalagem de alumínio, né? E a gente observa muito visualmente isso nas prateleiras dos mercados, dos bares, né? Como que a oferta de lata acabou aumentando, né? E bem isso que você reforçou, né, Vicente? O quanto que isso acaba trazendo um pouco de sustentabilidade, já que a lata é um material reciclável. Não aparece aqui, mas a gente observa também frequentemente, né, principalmente durante a pandemia, o que a gente viu com bastante expressão nos mercados regionais foi o uso do growler e também da garrafa PET, também se mostrando aí, né, outras opções alternativas. E aí vale a gente fazer a chamada, né, de quanto que a gente precisa fortalecer a pesquisa, né, e a ciência dentro do mercado, porque entender como que esses produtos se comportam, né, principalmente sensorialmente, né, nessas embalagens, qual seria o shelf life, como que se comporta a carbonatação do produto, é extremamente importante para que esse empreendedor, essa cervejaria, saiba escolher melhor, né, como que o seu produto vai se comportar. Então, a gente viu isso como medida alternativa, emergencial, mas fica aqui, né, a nossa chamada aí para a importância de mais investimentos, mais pesquisadores, né, para a gente entender o comportamento das bebidas nos diferentes tipos de embalagem. Muito bom. E assim, é um desafio nosso, não só como o Sebrae, mas eu acho que com os parceiros, Science of Beer, Abracev, buscar mesmo ser um pouco mais sustentável. Eu acho que o mercado hoje já não é mais um diferencial, acho que é o essencial hoje. Vamos lá? Aqui a gente partiu para os estilos de cerveja. Estilos mais relevantes na produção total. Então aqui a gente teve dois, né, a fábrica própria e a produção cigana. Qual foi o estilo que é mais relevante? Então a gente está vendo que a IPA, né, está se destacando nos dois cenários, né? E você vê que a Pilsen na fábrica própria tem um número bem relevante, né? 47% da fábrica própria ainda consome e comercializa muito bem a Pilsen. Quando você vê aí da produção cigana, New England IPA também, a produção cigana, não é que ela não tenha Pilsen, mas ela não aparece nos números. Não foca nesse estilo de cerveja, né? Não é o forte deles. É mais mesmo uma produção mais selecionada, e aí você vê essa diferença para a fabricação própria, né? E isso é interessante porque a gente fala muito, né, que o beer geek, o beer lover, né, o apaixonado por cerveja, sempre vai ter aí uma quedinha pelas cervejas
lupuladas, né? E o quanto que isso é interessante também como porta de entrada. E principalmente esses outros estilos, né? New England IPA, Juice IPA, Session IPA, né? Que a gente acaba tendo o amargor um pouco mais reduzido, um maior destaque para o aroma de lúpulo, né? Então a pessoa que ainda não conhece a cerveja artesanal ou aqueles que gostam muito, são muito atraídos por esses sabores e aromas do lúpulo. Então, isso reflete muito, né, o quanto esses estilos são importantes e porta de entrada. E aí a gente pode fazer um link aqui, né, com algo que está crescendo muito no Brasil, está sendo desenvolvido, que é a produção de lúpulo. Né? Produção de lúpulo em diferentes regiões, né? Banco do Brasil abrindo linha de créditos aí para produtores rurais acabarem investindo em lúpulo, porque a gente sabe que, né, quase que a totalidade do que a gente utiliza de lúpulo, que é o principal ingrediente aí dessas cervejas, desses estilos de cervejas que estão aí em destaque, vem de outros países. Então, o quanto é importante também a gente começar a caminhar para essa pesquisa, esse desenvolvimento do setor, para que a gente tenha uma maior produção de lúpulo aí para essas cervejas aí que estão como favoritas aí dos estilos. Isso é muito importante. Eu acho que o crescimento da produção vai impactar diretamente na qualidade, na seleção dessas cervejas, né? Vamos lá. Aqui os canais. A gente vem falar de locais mais importantes em que as cervejas podem ser encontradas. Então aqui a gente teve um percentual de respondentes que classificar o local no top 4. Então a gente separou os 4 as maiores formas de comercialização. E aí a gente destacou aqui na fábrica própria, vendas direto ao consumidor final, quase 70%, bar especializado em cerveja artesanal, 67%, restaurante tradicional, 40%, e bar tradicional, 37%. Aí quando você vai para a produção cigana, bar especializado também em cerveja artesanal, 73%, loja especializada em cervejaria artesanal, 58%, vendas direto ao consumidor final, 48%, e loja virtual de terceiro especializado em cervejaria, 35%. Aqui ficou assim, me chamou a atenção a venda direta ao consumidor final. Tudo bem que a gente está passando por uma pandemia, teve o crescimento da venda digital, delivery. Eu acho que o momento foi impactado por esse momento, a economia, o que a gente passou nessa pandemia reforçou o consumo mais no ambiente familiar. Então, assim, a gente teve a venda direta sem passar por comércio. Então, assim, você acha que isso influenciou, o delivery influenciou muito nesse crescimento da venda direta? Foi por aí? Eu acho que o delivery, né, e a forma de venda online foi uma solução, né, para que muitas cervejarias pudessem continuar sobrevivendo nesse período difícil da pandemia, uma vez que restaurantes, bares, né, permaneceram por um longo período fechados. E aqui o que a gente vê nesses gráficos também, né, não só essa venda online, o delivery, mas o consumo local. Né, o que mostra que a gente tem uma tendência muito grande para que cada vez mais o consumo local cresça, o que é ótimo para o desenvolvimento de um setor regional, né? Tomar cerveja fresca localmente e desenvolvendo, né, o cenário aí da nossa região. E com isso, né, a gente viu que nesses últimos 2 anos, caiu muito o número de importação de cervejas, né, de cervejas que vinham de outros países, e até mesmo a migração de marcas entre os estados. Então, as marcas acabaram se fixando e fortalecendo muito mais localmente. Uma coisa que me chamou a atenção nessas respostas, nessa pesquisa aqui, nesses 2 gráficos, Amanda, se você observar bem, nos 2 últimos... quem está em 10º aqui Marketplace e iFood. Então você vê, produção cigana, Marketplace, iFood, Uber Eats e 99. E aqui na fabricação própria, Marketplace, iFood. Então, assim, não tem saída por meio de iFood, por meio de Uber Eats. Não é o negócio de vender cerveja artesanal por meio desses marketplaces. Então, assim,
já está claro que não teve uma procura, né? Por mais que a gente teve aí um crescimento enorme do iFood nesse período de pandemia, mas não foi a Para o setor procura. de bebidas, né? Sim, por ser muito de vida não foi o que impactou o crescimento desses marketplaces, né? É porque muitas vezes o consumidor ele está muito conectado com a marca, né? Sim. E aí ele vai buscar pela marca, pela loja virtual da marca, pelo Instagram, pela mídia social, para acabar fazendo essa compra. Porque muitas das vezes não tá a marca no marketplace, né? Tá Sim. só o produto, né? Sim. Tem isso. Vamos lá? Alcance. Aqui foi a pergunta, alcance da cerveja no mercado. Então, qual é o alcance da sua cerveja no mercado? Então, para a fábrica própria, a gente, no alcance local, 51%, estadual, 20%, regional, 20%, nacional, 9%, e internacional não tem saída, né? Eu acho que aí é um desafio também nosso, né? A gente ainda não consegue internacionalizar nossas bebidas, né? Por vários motivos também, né? E o setor lá fora também é muito forte. Produção cigana, local 45%, estadual 13%, regional 20%, nacional 23% e internacional também não tem saída. Agora, o que me chamou a atenção nesse gráfico, Amanda, foi que a produção cigana tem uma saída até interessante para fora da sua região. Lá, 23% tem um alcance nacional do que a fábrica própria, né? Isso é engraçado, essa oportunidade, esse risco que a produção cigana tem, né, de ela colocar o seu produto fora da sua região, né? E isso acontece principalmente porque quando a gente fala de uma cervejaria cigana, como ela não tem a fábrica, como ela não tem o bar da fábrica estabelecido na sua cidade, para ela fazer esse trabalho de distribuição, comercialização em outras regionais, é muito mais fácil porque ela não tem esse estabelecimento para gerir, né? Então ela acaba conseguindo abranger mais a sua marca em outras regiões. Quando a cervejaria ela já tem uma outra demanda para atender, ela precisa manter a fábrica, ela precisa manter o bar, às vezes ela precisa manter vários bares que ela tem, né, os diferentes pontos de venda que ela pode ter na mesma cidade, na mesma região. Então a gente consegue entender o comportamento que tem esses dois modelos de negócios, né? Muito bom. Vamos seguir. Aqui a pergunta foi relacionada a associações. Vínculos com alguma associação cervejaria? Não ou sim? Total geral, 41% disse que não, 59% sim. Em fábrica própria, 40% não, 60% sim. Produção cigana, 45% não, 55% sim. Boy Pub, 38% não, e 63% sim. Participação em concurso de cervejaria artesanal. Não, total geral 43%, 57% sim. Em fábrica própria, 47%, não, 53% sim. Produção cigana, 40% não, 60% sim. E Boy Pub, 25% não, 75% sim. Mais da metade das cervejarias se enganja no mercado por meio de associações e concursos. Então, assim, eu vejo que assim, é um mercado que é um espaço que a gente pode avançar. Eu acho que aqui também eu envolvo até mesmo a Abraceva, que eu acho que é importante trazer para o associado. E aí também, né, a Sai Bia, que já é especialista em concurso, em fazer alguns festivais. Eu acho que a gente pode crescer muito mais aqui, porque você vê tem um número até considerável que muitos não fazem parte da associação e muitos também não participam de concurso, que é uma grande oportunidade, né, Amanda? Né, voltando ao exemplo que a gente deu aí da Brewers Association, né, o porquê que essa entidade ela teve tanto sucesso dentro do seu trabalho realizado nos Estados Unidos. Porque a maior parte das cervejarias independentes, mais de 90% das cervejarias independentes são filiadas a essa associação, né? Então, o quanto que isso é significativo para a gente transformar o mercado, né? O que a gente está falando, né, e reforçando, né, que a união traz a força. Então, a gente ter uma entidade que represente o setor é muito importante. A gente acaba ganhando mais visibilidade, mais força.
e mais espaço. E eu achei aqui interessante sobre os concursos, né, esse dado aí o Brewpub é o que tem a menor adesão em concursos, né? E por que que isso acontece? Geralmente o Brewpub, ele fabrica e comercializa localmente a sua cerveja. Quando a gente fala de um concurso, você tem que embalar a cerveja, tem que ter a embalagem, tem que ter, né, a cerveja rotulada. Então, como o consumo é muito direcionado localmente, né, os brewpubs acabam não se arriscando tanto em enviar cervejas para concurso. Mas aqui a boa notícia é que, por exemplo, no nosso concurso, o Brasil Beer Cup, a gente aceita todos os tipos de embalagem, pode ser Sem lata, dúvida. pode ser PET, pode ser growler, justamente para que a gente tenha uma maior participação desses brewpubs que muitas vezes acabam não enviando, né? E o concurso ele acaba sendo uma ferramenta para que a cervejaria tenha um feedback, tenha uma análise, né, técnica de jurados e pessoas gabaritadas. Isso pode ajudar com que você entenda melhor o seu produto, entenda a classificação do estilo, entenda as características. Se precisar ter algum ajuste, alguma correção, os defeitos também serão indicados pelos juízes. E quando a cerveja está no nível de excelência, ela acaba recebendo medalha, que é uma ótima estratégia de marketing, né, para fortalecer a marca, né? Então, eu falo sempre que um concurso ele acaba unindo todos do mercado, porque a gente fala, né, desde a cervejaria que está produzindo, o jurado que está ali entendendo, capacitando e contribuindo para esse setor, e o público final, que é o consumidor, que também se beneficia. Porque muitas vezes, né, o consumidor, o leigo, ele chega lá no mercado, ele chega no bar, vê aquele monte de rótulo, aquela quantidade de cores e de estilos que muitas vezes ele não consegue identificar, ele não sabe se guiar na escolha, né? Aí vem o papel fundamental, né, da educação, do sommelier, de ter um profissional na casa que possa fazer isso, e muitas vezes, né, essas medalhas, esses rótulos indicativos de concurso são uma ótima ferramenta para auxiliar o consumidor. Eu acho, assim, é importante demais esse modelo de concurso que vocês já têm bastante experiência. Para quem está começando, para quem está nesse negócio, e esse negócio é um negócio novo, eu acho que é muito importante esse network, essa troca de experiência, porque você tem especialistas não só do Brasil e de fora também, que conhece bem do assunto. E isso, assim, eu não vejo o concurso como uma competição, eu vejo como um espaço para você adquirir conhecimento e balizar o seu negócio, a sua marca, o seu rótulo. Eu acho que é muito importante para esse segmento, concursos, esses festivais. Eu como, né, produtora, organizadora de concursos de cervejas há 12 anos, eu sempre estimulo as marcas, as cervejarias a enviarem os seus produtos. Mesmo que não quer medalha, mesmo que não quer concorrer, sempre é um feedback Sem importante, dúvida. sempre é uma forma de entender como que o seu produto está se comportando também em relação ao mercado. E também para que a gente entenda como esses estilos estão, né, se comportando. Então, quando um jurado julga diferentes estilos e tem uma amostragem muito grande, isso é ótimo para aquele que produz, para aquele que consome, para a gente que está na organização. Eu vejo muito isso como uma feira de negócio, onde você busca tendência, busca o que está saindo no mercado de novo. E eu acho que esse segmento não é diferente. Exatamente. Né? Vamos lá? Aqui a gente entrou um pouco na área de marketing. Então, aqui as principais ferramentas ou estratégias utilizadas para divulgação do seu negócio. Então, aqui, pegando principalmente esse período de pandemia, né, que foi agora, onde foi lançada a pesquisa e ficou aí até setembro, a gente vê o Instagram como a principal ferramenta para divulgação do seu negócio, do seu produto, o WhatsApp 85% e divulgação boca a boca 80%. E aí Facebook 70%. Eu vou parar aí, Amanda, no Facebook. O que me chamou muita atenção, a ferramenta Instagram e WhatsApp, quase 100% do público que respondeu, o seu negócio está ali. E assim, e o terceiro, a divulgação boca a boca, que é o marketing mais comum, que aí eu acho que é aquele slide quando eles falam do crescimento local, que eu acho que está muito associado a isso, mas assim, mostrou que eles já atuam muito bem com o Instagram e o WhatsApp,
né? E o Facebook ficou abaixo do boca a boca, né? Uma ferramenta de alcance. Sim. E você vê, mas assim, é um segmento também que assim, a gente enxergou que nessa pandemia o desafio do digital não foi um gargalo ou foi assim, preocupante. Porque eu acho que esse setor, por ele passar por um estudo, por ele passar por algumas ações antes, muitas das vezes por pessoas bem capacitadas, ele já assimilou bem essas redes sociais como uma oportunidade para divulgar, para comunicar o seu negócio. A gente vê muito forte isso, né? A gente que Sim. está próximo, o quanto que as mídias sociais são importantes para comunicar, né? E cada vez mais essa comunicação mais rápida, mais direta, né? Então é muito importante que as cervejarias tenham suas mídias sociais atualizadas, né? Que contratem profissionais que entendam e possam fazer a gestão, porque a gente tem visto mesmo, inclusive eu como empreendedora, digo que é o que a gente tem investido mais, é o que a gente dá mais atenção e acaba sendo um recurso fácil. E mais barato de manusear do que outros tipos de mídias que poderiam ser bem mais caras, né? Como jornal, TV e outros tipos de campanhas. E hoje a gente o Sebrae tem já há um ano e meio, a parceria com o Facebook, que também permeia o Instagram, onde a gente oferece capacitação para você montar o seu Instagram, montar a sua rede profissional. É diferente do seu Instagram pessoal, particular. Então, sim, a gente tem toda uma consultoria, uma preparação de como você tem que usar o story, como que você tem que divulgar o seu produto. Então, assim, as pessoas têm que entender também um pouco que tem o seu Instagram, não é só semente você ir lá colocar o endereço, algumas fotinhas, mas você tem que trabalhar aquilo. Então, isso é muito importante. O Sebrae tem hoje na sua plataforma, no portal do Sebrae, a gente tem curso do Facebook, está para você montar o seu negócio, montar a sua página profissional ali. Ok? Vamos para o próximo. Sazonalidade, né? Aí aqui presença da sazonalidade de vendas em alguma época do ano, sim e não. Sim, 83% e não 17%. Em quais meses há aumento significativo de vendas, né? Então, sim, para o primeiro gráfico aí, a presença de sazonalidade de vendas em alguma época do ano me chamou muito a atenção, 83%. Aí quando você vai para o segundo, você vê ali a partir o aumento de vendas de setembro, né? A gente pode pegar ali setembro, outubro, novembro, dezembro, vem aqui até final de fevereiro, pegando um pouco de março, aonde tem um consumo maior, né? Tudo bem que está muito relacionada às festividades, a verão, algumas datas assim que aumenta o consumo. E o que me chamou a atenção nesse gráfico, nessas respostas, Amanda, é assim, que de abril a julho não tem, assim, não sei se vale a pena a gente pensar como líderes de associação, parcerias, os nossos parceiros, dá uma diminuída no aumento das vendas entre abril e agosto, né? Em compensação, você vê setembro, outubro, novembro, dezembro, atingindo ali patamares aí de acima de 80%. Eu acho que esse gráfico está muito relacionado com os hábitos culturais, né, que a gente tem no nosso país e realmente vai chegando no final do ano, a gente começa a se sentir mais à vontade, começa a sair mais, né? Tem as festividades de final de ano, de início de ano, né? Carnaval, né? Que é o que faz com que esse consumo seja realmente mais expressivo nesses meses. E acho super importante a gente pensar estratégias em como trabalhar esses meses que a gente não tem um consumo
muito elevado, pensar o que a gente pode fazer, né? Porque você vê em maio 8%, para dezembro 87%, né? As cervejarias acabam passando um sufoco aí, né? Entre novembro e fevereiro. E depois, nos meses mais de queda, é um pouco mais difícil manter aí até financeiramente as contas. Então, acho que vale a pena pensar em estratégia, né? Ações para alavancar esses meses. Agora, assim, me chamou muita atenção, Amanda, conversando com especialistas também, fevereiro, por mais que a gente está ali com 42%, é um período que é muito focado ainda um pouco do verão, de férias, mas fortemente o carnaval, onde as grandes marcas chegam com uma força, né, desproporcional, não só investindo 3 vezes mais, mas comprando espaços para manter priorizar a sua bebida. Mesmo assim, a cerveja artesanal tem ainda tem o seu destaque, né? É porque o que a gente vê muitas vezes, né, é que nessas festividades as pessoas buscam por produtos diferentes, né? Querem incluir alguma coisa especial, uma coisa diferente. Então faz bastante sentido, né, que a gente tenha as cervejas artesanais mais expressivas dentro dessas festividades. Sem dúvida. Vamos lá? Aqui a gente fala de sustentabilidade. A empresa tem ações de responsabilidade social? Sim e não. Aí aqui a gente ficou um pouco dividido, né, entre 46% não, 54% sim. E aí a outra pergunta, a empresa realiza processos produtivos sustentáveis? Total geral 29% não, 71% sim. Fábrica própria 16%, 84% sim, 16% não, né? Produção cigana 55% não, 45% sim. E Boi Pub 25% não, 75% sim. Destaca aí, né, a gestão de resíduos, layout adequado e uso eficiente da água. Eu acho que aí parte muito também, né, Amanda, assim, a gente não é diferente de outros segmentos, né? A gente precisa também estar muito alinhado a ações que venham beneficiar aí uma economia mais verde. Mas eu acho que a gente pode pensar, né, em ações para poder melhorar isso. Eu acho que nesse ponto o Sebrae também tem alguns produtos, como o Sebrae Tecnologia, ações de tecnologia, que pode ajudar muito pequeno nessas ações de gestão de resíduo, um layout mais adequado e o uso eficiente da água, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí, não só esse momento, mas eu acho que a gente tem que se preocupar sempre com a eficiência energética, né? Que a gente está observando aí. A crise hídrica também. Né? Que está crescendo. E essa é muito importante, que o empresário muitas das vezes não tem noção do que ele pode fazer e pode reduzir o custo das suas contas de água, luz, com ações, praticamente com ações simples, né? Vamos seguir? Vamos. Turismo. Aqui a gente começa já a conectar com outros segmentos. A empresa está integrada ao turismo cervejeiro, local ou regional? Total geral não, 56, sim, 44. Aqui, Amanda, tá meio que dividido, né? Assim, a fábrica própria 49, 51% sim, 49 não. Produção cigana 68 não, sim 33. Boi Pub 63% não e 38% sim. Quais os tipos de turismo cervejeiro? Aí aqui a rota 85, turismo rural 19. Aqui, Boi Pub a gente tem mesmo esse desafio, né? Ele não tem essa estrutura para interagir com uma sequência, né? Um turismo. Mas a fabricação própria aí está meio que dividida, a produção cigana. E turismo rural eu achei um número muito pequeno em relação a... Essa é uma modalidade que está começando a crescer agora. Eu acho que
Também a gente tem linhas de créditos específicas para isso, então acho que nos próximos anos a gente vai ver um número maior de cervejarias rurais, até porque a pandemia também trouxe essa reflexão, né, esse novo movimento das pessoas quererem beber cerveja ao ar livre e também ter a cerveja aliada a experiências, né? Então, quando a gente tem uma cervejaria rural, a gente consegue fazer esse link maior com essas experiências, então acho que é algo que vai crescer. E eu acho que é muito importante que as cervejarias, né, e os movimentos, né, de turismo, entidades, secretarias de turismo, pensem em se dialogar e comunicar, porque a cerveja ela é uma experiência para o turista, ela é uma experiência que pode ser aliado a outros negócios, né? Então, mesmo que se tenha um brew pub, mesmo que o seu modelo de negócio seja um pouco diferente, dá para pensar, né, em ações colaborativas que você pode fazer com outras marcas, com, né, negócios gastronômicos, com outros tipos de experiências que você pode estar conectando aí a sua marca, né, e fazendo aí uma venda casada, trazendo Sem um valor dúvida. agregado. Sem dúvida. Vamos seguir. Finanças. Aqui a gente entrou no desafio de todos os pequenos negócios. Faturamento de 2020 em comparação a 2019. Aí foi melhor, foi pior, se manteve, não se aplica para nossas cervejarias. Total geral foi melhor, 23%, 44% foi pior, se manteve 4% e não se aplica 29%. O total geral. Assim, normal a gente ver o cenário pior, né? 44% responderam que teve uma queda. Eu acho que o momento não seria diferente essa resposta, né? Pensando que o que a gente passou, período de pandemia, alguns decretos, muitos lugares tendo que fechar mais cedo, alguns nem podendo abrir, só trabalhar com delivery. Então, acho que isso ficou bem evidente em 2021, né? Vamos seguir. Aqui, finanças também. Desempenho financeiro do negócio em 2020. Empatou, apresentou lucro ou apresentou prejuízo? Também eu acho que a gente não pode, né, não vincular com o slide anterior. Total geral, 38% empatou, é um número até considerável. Apresentou lucro, 15%, é um número muito pequeno, mas 47% mostra que teve prejuízo. Eu acho que esse segmento e mais diversos tiveram também, né? Então, assim, um número pequeno que teve aí de lucro em 2020. Eu acho que esses que tiveram aí, acho que já estava, antes da pandemia, já se preparou bem para trabalhar com o mercado digital, delivery, já estava, né, com um trabalho de comunicação muito bacana na sua região, e aí eu acho que manteve ali. E é natural que a gente veja esses números, né? A gente sabe que todo mundo, que esses últimos 2 anos, né, foi desafiador para todos os negócios, para todos os empreendimentos. Então é natural a gente ver que teve aí essa questão de ter prejuízo, de algumas cervejarias ficarem no 0 a 0, mas a gente fica feliz também de saber que muitos negócios conseguiram sobreviver, se manter, Sem dúvida. né? E a gente espera que agora, esse próximo ano, ele seja mais otimista para todos nós. Seja melhor, né? Para todos. Vamos lá. Aqui a gente continua na linha de finanças ainda. A expectativa de faturamento do negócio em 2021 em comparação a 2020. Então, assim, aqui a gente já fez uma projeção, né? Então, ele vê que deve ser melhor. 62% está aí pensando dessa forma que você colocou, Amanda. Vai ser um ano melhor, né? Eu acho que com essa vacinação em massa, com todos esses cuidados, e eu acredito que a gente vai ter um 2022 melhor. Aí 28% deve se manter, 4% deve ser pior e 6% não se aplica para as novas cervejarias, né? Aí o desempenho financeiro do seu negócio, aqui a gente colocou parcial porque foi o período da pesquisa, né? Então até setembro
apresentando lucro 22%, empatando 41% e apresentando prejuízo 37%. Então, assim, a gente não pegou outubro, novembro e dezembro, que eu acredito que aí ele vai, né, demonstrar ou empatando ou apresentando um pouco de lucro, porque a gente está vendo tudo voltar a funcionar, né? E eu acho que os próximos meses, né, serão bastante significativos, né, porque a gente que está no mercado, está ouvindo, está convivendo, a gente está vendo que as cervejarias estão no momento de retomada. Então, né, esses dados um pouco negativos, eles são representados pela queda de volume, pela queda de consumo, mas a gente já sabe que agora é um momento que as cervejarias já estão começando a operar no seu volume de produção normal, estão voltando a fazer a comercialização e a venda como faziam antes da pandemia. Então, acho que agora esses próximos meses vão trazer resultados bastante animadores. Sem E a dúvida. gente espera que o início do próximo ano, que as cervejarias consigam se restabelecer financeiramente. Sem dúvida. Vamos seguir. Crédito. Aqui foi uma pergunta muito alinhada com o que a gente viveu em vários segmentos ao longo do ano. Desde o começo da crise, você já tentou buscar empréstimo para a sua empresa? Aí sim, não, ficou mais ou menos ali, sim 56, não 44. O que aconteceu com o pedido de empréstimo? Estou aguardando uma resposta, 7%, não conseguiu empréstimo, 42%, conseguiu empréstimo, 51%. Eu quero aproveitar esse cenário, essas respostas. O Sebrae vem aí desde 2020 fazendo pesquisas de acompanhamento do cenário do pequeno negócio durante a Covid-19. Então, a gente, a cada 2 meses, a gente estava divulgando pesquisas onde a gente estava acompanhando o comportamento do consumidor e o comportamento e o negócio do empresário. Então, essas dificuldades que estão aparecendo aqui, não conseguir empréstimo 42% e conseguir empréstimo 51%, está muito alinhado com os segmentos que foram avaliados nas pesquisas do Sebrae. Então, não está fora, não está assim, não é diferente de outros segmentos. Então, o segmento de moda, segmento de panificação também tiveram essas mesmas dificuldades para conseguir empréstimo ou para conseguiram nessa linha. Então, assim, é muito retrato do Brasil. E a gente fica triste, né, de saber que 42% das pessoas não conseguiram, né, um empréstimo e talvez voltar, né, do ponto do associativismo, nessas mobilizações, né, com linhas de crédito que possam aí, né, trazer mais benefícios para os cervejeiros. É um desafio do Sebrae, junto ao poder público, junto ao Congresso Nacional, trabalhar políticas públicas, trabalhar facilidade para diminuir a burocracia, né? Porque isso envolve muita burocracia. Então, muitas das vezes o empresário desiste. Ele nem chega a conseguir toda a documentação para poder dar entrada no ele desiste no meio do caminho porque a burocracia é muito grande. Isso também está no radar do Sebrae, da Unidade de Políticas Públicas lá, junto ao Congresso, para a gente rever essas etapas. Vamos seguir? Aqui a gente está chegando ao fim, né? Então aqui a gente fala de perspectivas. Aí aqui a pesquisa mostra que os empreendimentos cervejeiros são jovens e sentem o impacto da crise, independente do perfil de produção, fábrica própria, pub e cigano. 2021 se mostra um pouco mais positivo, mas ainda há desafios em termos de lucratividade a serem superados. Agora, muitos empreendedores percebem que os desafios foram importantes e estão animados com as novas oportunidades. Aí aqui a gente tem qual das seguintes frases representam melhor a situação que você vive agora. Ainda tenho muitas dificuldades para manter meu negócio, 28%. O pior já passou, 7%. Os desafios provocaram mudanças que foram valiosas para o meu negócio. Interessante essa pergunta e esse percentual. Animado com as novas oportunidades, 28%. E se a gente olhar esses últimos 2 dados, né,
eles mostram perspectivas mais otimistas, né? Que a gente sabe que todo mundo passou por dificuldade, a gente sabe que foi muito desafiador, mas também a gente ganhou novas habilidades, novos conhecimentos, novas estratégias para lidar com o nosso negócio. Então, quando a gente olha esses 2 últimos resultados, né, que é um número bem expressivo, Mais de 50%, né? quase que a maior parte, Sim. dá um pouco de energia para a gente, né? Porque a gente sabe que foi difícil, mas que está todo mundo aí torcendo, né? E tentando encontrar novos caminhos para, né, recuperar o que foi perdido e entender como que a gente pode melhorar e construir novas estratégias para os próximos anos. Muito bom isso que você colocou. Vai muito, está muito alinhado com esse último parágrafo da apresentação, que eles falam que agora muitos empreendedores percebem que os desafios foram importantes e estão animados com as novas oportunidades. Eu acho que casa muito com essas 2 últimas perguntas, que é um segmento que sabe das suas dificuldades, mas entenderam que muito do que eles passaram agora é um desafio para eles vencerem ou melhorarem em 2022. Amanda, eu acho que a gente está chegando agora ao fim, né? Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade da gente bater esse papo, conversar, fazer esse alinhamento aqui sobre o cenário de cervejarias independentes, junto com a Abraceva. Eu acho que a partir de agora, pensando em 2022, nós temos aí um grande desafio a partir dessas informações, construir ações que visam melhorar, que visam alavancar o setor. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço, Vicente, fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento e esses dados, né? Reforço a importância de cada vez mais a gente ter dados mais concretos, conhecer mais a realidade do setor para que a gente consiga realmente pensar como definir, né, ações, estratégias, né, e como que a gente, enquanto instituição, enquanto entidade, também pode ajudar a fortalecer esse setor. Então, a gente espera que no próximo ano a gente tenha uma adesão maior, né? A gente conta aí com o apoio das cervejarias, das entidades, para que a gente conheça melhor, né, esses dados e agora se reunir e entender como que a gente pode traçar aí os objetivos e estratégias para os próximos anos. Sem dúvida, eu acho que esse é o caminho, tá? Pessoal, essa pesquisa vai ficar no site da Abraceva e também do Sebrae, tá? Mais algumas dúvidas, por favor, procure 0800 do Sebrae ou Abraceva no Instagram e a gente está à disposição. Obrigado. Obrigada.